Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a Egea, Ambev, Endi e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. Na série de medidas e decretos anunciados pelo presidente Lula no domingo, a área ambiental foi destaque, com ações para reverter boa parte da política dos anos de Jair Bolsonaro. A retomada do Fundo Amazônia, o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e a promessa de mais investimentos foram postas no papel, assim como a confirmação de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Ela tomou posse ontem e reiterou os grandes desafios que o setor tem pela frente. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. Marina destacou a importância dos povos indígenas e dos ativistas na preservação. Disse que o Brasil se tornou um pária ambiental e fez anúncios importantes, como o da recriação da Secretaria Nacional de Mudança Climática, tema considerado urgente por ela. A Política Nacional de Meio Ambiente é feita e sustentada graças à participação de toda a sociedade brasileira, dos movimentos ambientalistas, dos empresários, dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, de todos os segmentos da nossa sociedade. As primeiras medidas de Lula para o clima e os grandes desafios que o novo governo tem pela frente são o assunto do Ao Ponto desta quinta-feira. Neste episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Ana Paula Prates, diretora de Políticas Públicas do Instituto Talanoa. O Ao Ponto de 5 de janeiro de 2023 está começando. Vem com a gente! Ana Paula Prates, a área ambiental foi uma das mais sucateadas pelo governo de Jair Bolsonaro e um dos primeiros atos assinados já no domingo buscaram marcar um ponto de virada. Nessas primeiras ações do governo Lula, quais você destacaria como as mais importantes? Eu acho que não dá nem para a gente começar a destacar algumas delas, porque, na realidade, todos os atos que saíram foram super importantes, né? Porque eles foram vamos dizer assim, uma essência de todos os demais atos que vão ter que sair nessa questão da reconstrução do Estado brasileiro, né? Porque o que a gente notou nesses 4 anos foi que o governo passado, na realidade, ele sucateou o Estado brasileiro, né? A área ambiental foi uma das mais visadas, porque a área ambiental é que comanda toda a questão de ordenamento territorial. Então, ela foi uma das primeiras a ser sucateada e muito atacada, né? Mas todas as áreas do Estado brasileiro foram muito sucateadas. Então, eu destacaria que esses principais atos que saíram no domingo foram, assim, todos eles importantíssimos, né? E eu começaria falando, por exemplo, da própria medida provisória, que traz a nova organização básica da presidência e dos ministérios. Então, a MP agora, do presidente Lula, que traz essa nova organização, é uma das mais importantes, porque ela traz ali a MP e seus respectivos decretos de cada um dos 31 ministérios que foram recriados. E ela traz ali o fortalecimento do Estado brasileiro, né? E na área ambiental, principalmente isso, o fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, para mim, é um dos maiores sinais políticos importantes que estão sendo dados, né? Outros atos todos aí, eu não posso deixar de falar da retomada do PPCDAN, né, que é
o plano permanente de prevenção e controle do desmatamento, restabelecendo o controle do desmatamento na Amazônia, mas também nos demais biomas, a revogação do programa de apoio à mineração artesanal, a retomada do Fundo Amazônia, do próprio Fundo Nacional do Meio Ambiente, a retomada de recriação, né, a decisão de recriar o programa Procatadores e rever toda a estrutura de funcionamento do CONAMA, e também a retomada das questões das infrações ambientais, que foram absolutamente negligenciadas, né, em todo esse período. Então, eu acho que, assim, o destaque é o Brasil voltou, e voltou forte, com a questão ambiental no seu centro. Ana Paula, deixa eu aproveitar esse gancho que você falou aí da questão das multas ambientais, né? Os autos de multas ambientais praticadas pelo IBAMA caíram pela metade entre 2018 e 2022, e no governo Bolsonaro, 93% das multas por crimes ambientais na Amazônia, por exemplo, não foram pagas, né? A gente sabe que historicamente essas multas não são pagas, quem é autuado vai recorrendo e não paga nunca. Como é que dá para garantir a punição efetiva de quem descumpre a legislação ambiental? A gente deu um passo aí nesse sentido, né, de recompor as estruturas e tal, mas como é que efetivamente a gente garante que essas pessoas vão ser punidas? Bom, primeiro, eu acho que também é a questão dos sinais, né? Em primeiro lugar, nós passamos aí 4 anos ouvindo quase que diariamente de que, vamos acabar com a indústria de multas, fiscal do IBAMA e do ICMBio não devem ser nem respeitados, né? Que foi isso que foi sendo passado o tempo inteiro. Então, esse também é um dos principais sinais nessa questão das multas. A questão dos pagamentos, no governo passado, a gente já estava avançando bastante para uma questão de fazer, não era compensação, a gente chamava era uma conversão, na realidade. Você fazia tratamentos, né, e conciliações até, mas você convertia as multas para projetos nacionais. Isso estava começando a dar certo e estava começando a funcionar no sentido de reverter todas essas multas que não eram pagas, né? Porque a empresa multada, por exemplo, ela acabava até chegando a um acordo de que valia mais a pena ela converter a sua multa e pagar logo ali um montante para um projeto por exemplo, de conservação do bioma marinho, ou na questão da Petrobras, por exemplo, ou na questão de revitalização de bacias, do que ficar se arrastando anos e anos na questão jurídica, né? Protelando esse pagamento. Então, a gente estava nessa pegada até 2018 e o negócio estava começando a funcionar. Aí, o que aconteceu foi que isso tudo acabou, né? E a gente teve essa colocação desses centros de conciliação ambiental, que nada mais eram do que simplesmente empurrar com a barriga mais uma vez a questão das multas, né? Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma xiita, como acontece, não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. Então, eu acho que hoje, com a retomada dessa questão toda do decreto, né, que foi assinado já no dia 1º, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar de novo a trabalhar toda a questão da reversão e pagamento dessas multas. Não vai ser fácil, né, gente? A gente teve aí 4 anos de uma desconstrução sistemática. Vai ser um trabalho hercúleo, né? A gente vai precisar, inclusive, de fortalecimento do pessoal, que a gente está com os órgãos depapelados de fiscais, de analistas ambientais. Então, a gente vai ter um tempo aí, eu acredito, no 1º ano, de reconstrução, né, e fortalecimento para a gente recomeçar várias coisas. Ana Paula, alguns decretos que facilitavam a atuação de garimpeiros em áreas indígenas foram revogados, mas a presença deles não vai simplesmente desaparecer da noite para o dia. Como lidar com essa atividade que é tão nociva ao meio ambiente, que é o garimpo ilegal? Como você falou, esse decreto que já revoga
o que tinha sido feito, né? Porque era um programa de apoio à mineração artesanal, que na realidade nada mais era do que tentar legalizar o garimpo ilegal, foi revogado. Isso já é um bom, excelente sinal para quem está lá na ponta saber, olha, bom, agora é aquela história do sinal vermelho, né? Eu sei que é errado eu ultrapassar o sinal vermelho. E se eu ultrapasso com medo de alguém estar me vendo, porque eu sei que é errado. O que estava acontecendo não era isso, né? Eu podia saber que era errado, mas eu estava sendo legitimado pelo governo em fazer esse tipo de coisa. Então, esses sinais dados agora já são absolutamente importantes. Mas você tem razão em dizer que é um passivo enorme. Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir. E vai ser preciso muita cooperação entre todos os órgãos, né? Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, as próprias Forças Armadas, para realmente a gente começar a coibir e a tirar essas feridas, né, que estão aí na Amazônia, principalmente em áreas como a Terra Yanomami, né? Mas não vai ser um processo fácil, não. Até porque, né, Ana Paula, virou um conglomerado de criminosos, né? O crime organizado tem muitos tentáculos hoje na Amazônia. Na morte de Bruno e Dom ficou muito claro isso, né? A atuação de pescadores ilegais, mas em conluio com tráfico de drogas, grileiros, caçadores ilegais, garimpeiros. Quer dizer, tem toda sorte de crime hoje em dia nas áreas de preservação, né? Exatamente, e isso também se coaduna com toda a questão do armamento que foi feito, né, dessa história dos CACs aí, que é um outro decreto também interessante que saiu, né, no dia 1º, suspendendo o registro aí da aquisição e transferência de armas e munição, né? Isso também vai ser muito, muito importante para a gente tentar retomar. Mas você tem toda a razão, essa questão mesmo da morte horrível do Bruno e do Dom trouxe à tona uma coisa que estava também muito velada, que era a questão do tráfico de pescado, na realidade sendo usado como mula para botar droga dentro, né? E isso está acontecendo de uma maneira absurdamente, assim, devastadora, né? em toda a Amazônia, né? E não só na Amazônia, mas principalmente na Amazônia. Então, realmente, a gente retomar tudo isso vai ser um trabalho, eu acho que muito de cooperação e principalmente, eu acho, de também a gente conseguir fazer com que a população, a sociedade brasileira toda entenda o que está sendo feito para a gente ter apoio, né? Porque, caso contrário, pode virar uma guerra, né? Ana Paula, e esse processo de retomada, ele passa também pelos povos indígenas, né? Que eles são a linha de frente de defesa da Amazônia e de áreas protegidas. E o governo Lula, ele está dando grande ênfase, inclusive criou o Ministério dos Povos Originários. Essa ênfase na importância dos povos indígenas, ela vai fazer diferença para a implementação dessas políticas de grande impacto na Amazônia? A gente sabe há muitos anos, né, desde o início aí desse Brasil colonizado, que os nossos guardiões são os indígenas, né? Quem realmente está ali na área de frente guardando nossas florestas, nossos rios, nossas águas. E fazer essa valorização, trazê-los para o âmbito do cerne da política, eu acho que foi um super gol dentro. E não só o Ministério, como também agora a retomada da FUNAI, né? Então, o Ministério com a Soninha Guajajara e a retomada da FUNAI agora com a Joênia Wapichana na frente, eu acho que foi, assim, um espetáculo, sinceramente. É muito orgulho a gente vê o que está acontecendo, né? E eu acredito sim que isso vai reforçar toda essa questão lá na ponta, né? Com os povos indígenas sendo valorizados e sendo respeitados. De novo, eu digo que a gente não vai ser nada fácil. A gente sabe que vai ter muita luta, muita coisa de vai e volta. E, ao mesmo tempo, gente, de muita conversação, de muita população, principalmente. Porque também não vai ser fácil a gente trazer toda a sociedade de volta para conversar, né? Então, as coisas, às vezes, são demoradas também, né? Mas, assim, eu me sinto bem orgulhosa com toda essa história da criação do Ministério dos Povos Originários e da retomada da FUNAI. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-las
do que o que estava aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Ana, a gente queria falar um pouco sobre oceanos, que é essa área aí de especialidade, né? Um levantamento concluído em junho do ano passado mostrou que o governo Bolsonaro abandonou 25 das 30 ações prometidas para o combate ao lixo no mar, recolheu só 0,03% dos resíduos nas áreas costeiras. Tivemos aí também durante o governo Bolsonaro aquele derramamento de óleo nas praias do Nordeste, né? Foi um caso nebuloso, depois ninguém foi punido. Tentativas do governo de mudar regras, por exemplo, de acesso a áreas de proteção, como é o caso do arquipélago de Fernando de Noronha. Enfim, quais são as ações mais urgentes, na sua opinião, que o governo agora deve realizar para a proteção dos oceanos e das áreas de preservação no nosso litoral? Então, eu acho que a área de oceano e gestão costeira foi uma das mais negligenciadas nesse governo, né? Porque simplesmente da noite para o dia também sumiu essa temática do Ministério do Meio Ambiente. E aí se colocou ali no meio do caminho essa questão do lixo do mar, que foi até, sinceramente, um programa que para mim parecia mais uma piada de mau gosto, porque o Ministério inteiro só tratava da questão de lixo do mar, sendo que, como você contou aí, né, recolheu apenas 0,03% dos resíduos, se é que recolheu, porque na realidade o que acontecia nesse programa que a gente estava vendo era que as ações feitas pela sociedade civil, né, de limpeza do mar, etc., estavam sendo computadas como se fossem do Ministério do Meio Ambiente e o que não era verdade. Então, na realidade, foi uma das agendas mais negligenciadas e atacadas, né? A gente pode ver no começo do governo passado, uma das coisas que ele mais falava era da questão de que ele tinha sido multado lá na Estação Ecológica de Tamoios, que é uma área marinha protegida, e ele queria descriar aquela área, né? Queria usar a caneta para descriar. Ainda bem que na legislação não é possível fazer isso, porque a gente precisa, para descriar uma área protegida, seja ela marinha ou não, você precisa ter um projeto de lei. Mas então a gente teve uma área aí muito negligenciada e muito atacada. E aí eu acho que uma das ações mais urgentes já foi até tomada, que foi, eu destaco aqui, que na nova estrutura do Ministério do Meio Ambiente foi criado pela primeira vez um departamento de oceano e gestão costeira ligado à Secretaria de Mudança do Clima. Isso é um sinal super, hiper importante, porque o oceano é que regula o clima, né? E às vezes a gente esquece disso e fica olhando só a questão do desmatamento. E você tem tantas ações a serem feitas na questão do oceano e principalmente na questão da adaptação costeira, que também é por onde a gente está sentindo, principalmente, a mudança climática. Então, eu destacaria aí a criação desse departamento, com ações que devem ser feitas de recuperação dos ambientes degradados costeiros, principalmente que a gente chama os ambientes de carbono azul, né? Manguezais, restingas, apicões, toda essa questão ali costeira, a questão de retomada de ações de adaptação junto aos estados e municípios costeiros, a implantação das áreas marinhas protegidas, que isso não só é importante para a conservação da biodiversidade marinha, mas também para a questão de mudança climática, e principalmente uma coisa que é para ontem, que o Brasil já deveria ter feito, que é a questão do planejamento espacial marinho, porque também o Brasil está avançando, né, nas ações offshore, até mesmo para descarbonizar, né, como, por exemplo, na questão das eólicas, e o avanço da fronteira é para o mar, mas você precisa fazer um planejamento espacial marinho, você não pode simplesmente ir usando o mar de uma maneira desordenada, como a gente já fez em terra, né? Então a gente não pode repetir os mesmos erros, a gente tem que fazer um planejamento. Ana Paula, uma das principais determinações no domingo pelo presidente Lula foi que para que o Ministério do Meio Ambiente apresente com até 45 dias uma nova proposta para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que perdeu força no governo Bolsonaro. O que a gente pode esperar dessas mudanças? Então, o CONAMA é o principal conselho ambiental do país, né? Ele foi criado lá atrás, na década de 80, como um conselho assim, robusto,
de toda a sociedade brasileira que deveria realmente estar participando das ações ambientais. E o que aconteceu nesse governo foi que simplesmente ele desfez a composição, né? Ele não pôde descriar, porque uma das coisas, inclusive, gente, que eu esqueci de comentar, que foi muito importante, feito no domingo, foi revogar aquele decreto que tinha acabado com todos os colegiados, né? Agora a gente volta a poder fazer todos os colegiados voltarem a funcionar. Ele não conseguiu fazer isso com o CONAMA, porque o CONAMA era um conselho criado por lei. Mas o que foi feito? Foi feito toda uma cupinização do CONAMA, né, como diz a ministra Carmen Lúcia. E aí o CONAMA ficou simplesmente inoperante. Operou ali em 2 ou 3 reuniões comandadas pelo ex-ministro Salles, só na questão de querer aprovar o que eles estavam querendo que fosse aprovado. Hoje é o dia da boiada. Esse dia ficará marcado como o dia em que Ricardo Salles conseguiu, em apenas 2 horas e meia, numa votação que ele marcou e a pauta que ele definiu sexta-feira, justamente para não dar tempo de nenhuma articulação durante o fim de semana, das 10 da manhã a 1h30 da tarde, a boiada passou forte na reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E isso foi tão assim, importante que fez com que tivesse, inclusive, uma ação no STF, né, para que fosse corrigido e retomado o CONAMA. Então, eu acredito que essa determinação agora seja super importante exatamente para a gente recompor o CONAMA com as bases que ele tem que ter, né, de representatividade de toda a sociedade brasileira, dos estados, dos municípios, dos setores, para a gente poder fortalecer de novo a área ambiental. Então, todos esses sinais importantes que foram dados, né, a retomada do CONAMA, a revogação desse decreto que acabou com os demais colegiados, a retomada do PPCDAM, o fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente e dos demais ministérios, né? Porque uma coisa também muito interessante que aconteceu é que os demais ministérios, vários deles, eu posso citar aqui para vocês depois, estão com a questão ambiental e climática no seu bojo. Então, isso também vai ser muito importante, até mesmo para que os ministérios participem do CONAMA com mais força. Um dos destaques desse anúncio do domingo foi a reativação do Fundo Amazônia, que estava paralisado desde 2019 e que ajuda a financiar o combate a crimes ambientais na Amazônia também. Qual a importância da retomada dessa fonte de financiamento, que é bilionária, né? Tinha bilhões ali paralisados no Fundo Amazônia. Exatamente. Não, isso é importantíssimo, né, gente? Porque, assim, apesar de o grupo de transição, né, ter conseguido uma conquista aí, de uma expansão orçamentária já de 130 milhões para o próximo ano, para 2023, isso não é nada frente a todo esse desafio que a gente tem aí, como a gente já comentou, né? Então, o Fundo Amazônia vai ser essencial para que a gente possa retomar os programas, principalmente de fiscalização e controle. Então, por exemplo, havendo já a liberação do fundo, né, como já houve, a gente já pode aprovar com urgência projetos para fiscalização, como a renovação do Profisc, que é o projeto de fiscalização do próprio IBAMA, que é quem paga, por exemplo, a alocação de caminhonetes, helicópteros que atuam na Amazônia, as diárias, todos os meios para os fiscais começarem a trabalhar, né? Então, assim, é de uma importância fundamental para que a gente comece já agora, em janeiro e fevereiro, a botar o pé lá atuando, né? Tem um ponto muito importante aí que a gente viu, que foi as reações dos líderes estrangeiros. Tem uma expectativa no mundo sobre as mudanças que o governo Lula prometeu para a área ambiental? Uma das grandes expectativas é, inclusive, esses apoios externos, né? Eu não sei se vocês viram, também aconteceu durante a COP27 lá em Sharm el-Sheikh, que não só a Noruega e a Alemanha, que já eram os doadores do Fundo Amazônia, mas eles falaram ali, olha, estamos juntos, assim que vocês retomarem o fundo, a gente está colocando mais recurso, como também outros países começaram a se interessar e a dizer que vão participar e colocar mais recursos, né? Fora isso, a gente tem também o próprio GEF, que é o Global Environmental Facility, que é um fundo ligado à Convenção de Biodiversidade, que está aí também
para ser iniciado o 8º período do GEF, que é o GEF 8, com expectativas de que o Brasil apresente projetos para a gente captar recursos, né? Você acha, Ana, que o ambiente político nesse governo vai ser diferente de outros governos do PT? Você que está no Ministério do Meio Ambiente há tanto tempo, né, já assistiu, já participou de tantos governos, em outras administrações do próprio PT, a área ambiental sempre teve conflitos, resistência com outras alas mais desenvolvimentistas. Você acredita que esse ambiente mudou, seguindo também uma mudança de clima na pauta mundial, né? Há 20 anos não se priorizava tanto a discussão ambiental como hoje, né? É verdade. Olha, eu acho que a gente tem aí, eu acredito, um amadurecimento, né, do governo Lula. Não só porque já se passaram 20 anos, mas principalmente nos seus discursos, né, que vieram aí à toda. Com esse discurso mesmo que foi feito dele lá antes da posse em Sharm el-Sheikh, foi uma coisa espetacular, que eu particularmente não tinha visto ainda antes. O PT vinha com, né, o presidente Lula vinha com esse discurso tão forte ambiental assim. Então a nossa expectativa, e aí como ambientalista do país, é que a coisa venha mudada. É claro, gente, que também pensando, né, por outro lado, nessa coisa toda da frente ampla, a gente já está vendo aí a composição dos ministérios, a gente vai ter interesses de todos os lados, né, que vão ter que ser compatibilizados. Então, não acredito também que vai ser tudo um céu de brigadeiro, mas a gente vai poder navegar aí, acredito eu, que em águas mais tranquilas, com mais respaldo, né, do governo como um todo na questão ambiental. Isso é uma grande expectativa mesmo nossa. E, inclusive, trazendo de volta a Marina Silva, né, que foi uma surpresa excelente. Surpresa não, na realidade estava todo mundo esperando, mas que foi, assim, maravilhoso, né, pra gente. Não é fácil, é uma transição. Nós não vamos nos tornar agricultura de baixo carbono da noite para o dia, não é mágica. Não vamos fazer a transição energética da noite para o dia, não é mágica. Não vamos conseguir a reindustrialização de base sustentável da noite para o dia, não é mágica. Mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós. E, Ana, a gente está gravando essa conversa pro ouvinte também saber. A gente está gravando essa conversa pouco antes da posse da Marina Silva, na tarde da quarta-feira. Você está ouvindo na quinta-feira esse episódio. Qual a importância para você, Ana, da escolha da Marina Silva para o ministério que ela já conhece, que já ocupou, que ela própria é um nome, uma referência no setor ambiental? A Marina é uma pessoa, é um ícone, né? Eu não sei quem foi que disse um dia desses aí, eu acho que foi o Randolph, não sei, alguém estava comentando, a Marina é um selo quase de qualidade, né, ambiental, para dentro e para fora, ela é respeitadíssima no mundo todo. Então, ter trazido a Marina Silva de volta nessa nova expectativa e, ao mesmo tempo, nesses novos tempos que a gente está passando, dessa grande crise climática e também de crise de biodiversidade, eu acho que foi um sinal muito importante, né? E nesse respeito todo que está sendo feito sobre ela na questão dos demais ministérios, que vai ter que ser aí um trabalho também hercúleo de articulação, né? Ana Paula Prates, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada, Carolina, obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.